Bonjour tout le monde, je m'appelle Raphaël et je vous présente Largando da Pole. Clicou no vídeo e não tá entendendo nada? Calma. Entra no carro, aperta os cintos porque estamos largando da pole para falar do Grande Prêmio do Canadá e também dos brasileiros na Indy 500. Senhoras e senhores, final de semana do Grande Prêmio do Canadá, que é um dos meus preferidos, porque sempre acontece alguma coisa. O circuito de Gilles Villeneuve existe desde 1978 e teve corrida de Fórmula 1 por lá desde a sua inauguração. O circuito, antes de ter este nome, era chamado Circuito de Notre-Dame, justamente por estar situado na ilha de Notre-Dame, uma ilha artificial que foi construída para os Jogos Olímpicos de Montreal em 1976. E sim, eu falei Montreal porque o nome da cidade, Montreal, vem do morro que existe na cidade chamado de Mont-Royal. Montreal, tudo junto, Montreal. Gilles Villeneuve venceu o Grande Prêmio Inaugural de 1978 e fez um pódio em 1981. Se você já viu algum vídeo de um maluco pilotando com a asa dianteira dobrada para cima, esse foi o Gilles Villeneuve nessa corrida de 81 onde ele conseguiu esse terceiro lugar. Com a morte do piloto em 1982 na Bélgica, o circuito trocou de nome e passou a ter o nome que tem atualmente, Circuito Gilles Villeneuve, numa forma de homenagear o piloto canadense que nasceu em uma cidade próxima a Montreal. O circuito e o Grande Prêmio do Canadá também tem algumas outras curiosidades. Por exemplo, em 1999, a província de Quebec, que onde é situada a cidade de Montreal, escreveu no muro, que é daquela saída da última curva, "Bem-vindo a Quebec". Os locais apelidaram de Muro do Quebec, e depois que Michael Schumacher, Damon Hill e Jacques Villeneuve bateram no muro na corrida, ele foi apelidado de Muro dos Campeões. Outra coisa que aconteceu bem recentemente no Grande Prêmio do Canadá foi aquela barbeirada do Norris em cima do Piastri, tentando passar por onde não dava. Também foi no Grande Prêmio do Canadá que o Robert Kubica teve aquele acidente espetacular que não se sabe como ele sobreviveu. E aí, no ano seguinte, em 2008, ele volta e vence a única corrida que ele venceu na Fórmula 1, justamente o Grande Prêmio do Canadá. E também nós temos a corrida mais longa da Fórmula 1, o Grande Prêmio do Canadá de 2011, que teve 4 horas e 40 minutos de duração. Loucura, né? O circuito pode ser considerado de média-baixa, baixa velocidade, mesmo porque ele é um circuito de rua. Pode até não parecer muito, mas o circuito é situado ou feito a partir de ruas que compõem a ilha de Notre-Dame. Então eles fecham alguns dos acessos, montam o circuito ali e aí acontece a corrida. Tirando a época da corrida, você pode até andar com o seu carro lá, andar a pé, andar de bicicleta e é liberado. O que eu acho que pode acontecer nesse Grande Prêmio? Eu acho que as Mercedes vêm muito fortes para o Grande Prêmio do Canadá, justamente porque a Mercedes foi a única das equipes de ponta que não trouxe nenhuma atualização para o Grande Prêmio de Miami. Então, provavelmente eles vão estar um passo à frente da concorrência. Como o circuito é de média baixa e baixa velocidade, eu acho que não deve ter um problema muito grande com o consumo de bateria nesse circuito. Então é capaz de nós vermos ultrapassagens que são feitas de uma maneira verdadeira. Onde pode acontecer um pouquinho de superclipping? Na reta longa, no último trecho do circuito, ou no final da reta dos boxes. E eu explico. A reta do último trecho do circuito ela é muito longa e ela vem de apenas um ponto de frenagem, que é justamente o do grampo. Então pode ser que no final dessa reta nós tenhamos um pouco de superclipping. Mas, se os pilotos conseguirem administrar bem essa energia, é capaz que eles só tenham um pouco de superclipping no final da reta dos boxes. Porque antes da reta dos boxes, nós só temos a chicane do Muro dos Campeões. Então nós temos 2 pontos de frenagem que podem gerar um pouco de energia para a bateria, mas eles não são trechos longos de frenagem ou trechos longos de curva. Mas é esperar para ver. Ano passado, os 2 pilotos da Mercedes andaram bem, com Antonelli conseguindo o seu primeiro pódio e Russell vencendo a corrida. Vale lembrar também que o Russell, desde que quando começou a guiar pela Mercedes, em 5 participações no Grande Prêmio do Canadá, chegou no top 5 3 vezes. Então é um piloto que casa bem com o circuito. E eu vou até falar uma coisa, eu acho que o Hamilton pode surpreender. O Hamilton é recordista de vitórias no Grande Prêmio do Canadá, empatado com o Schumacher, 7 vitórias para cada um. Então, eu acho que eu vou apostar em Russell em primeiro, Antonelli em segundo e Hamilton em terceiro. Isso para corrida longa. Para corrida sprint eu não quero dar muito palpite não.
Mas eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários qual é o seu palpite para o Grande Prêmio do Canadá. E se quiser deixar o palpite da Sprint, do Qualify também, fica à vontade, tá tudo certo. E agora, a gente sai um pouco da Fórmula 1 e vamos para a maior corrida do mundo. Estamos falando dela, a Indy 500. Nós aqui já trouxemos um pouco do formato da Indy 500, como que ela acontece, qual é a ligação dela com a Fórmula 1 e agora nós vamos falar dos brasileiros em destaque na Indy 500. A Indy foi uma categoria bem popular no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000. Nós tivemos uma invasão brasileira muito grande na categoria. E com toda essa invasão brasileira, nós tivemos os brasileiros que se destacaram e venceram a Indy 500, e também nós temos os brasileiros que competiram, mas não conseguiram ganhar. E aí temos Rafael Matos, Vitor Meira, Felipe Jafone, Bia Figueiredo, Ayrton Daré, Raul Boesel, Henrique Bernoldi e por aí vai. Tinha muito brasileiro na Indy entre os anos 90 e os anos 2000. Partindo agora para os destaques. Começando por ele, Emerson Fittipaldi, o desbravador de tudo, sempre. Emerson já havia sido chamado para correr a Indy 500 nos anos 70, mas ele achava que os carros não eram seguros e compatíveis com a velocidade que eles andavam na corrida. Naquela época, a pole position já tinha aí uma média de 300 km por hora. Pensando que isso é anos 70, o Emerson achava que os carros não eram seguros, 300 km por hora de média no oval, quase que bateu, morreu. E aí depois de se aposentar da Fórmula 1 nos anos 80, o Emerson foi até a Indy, viu que os carros tinham mudado, que agora eles tinham monocoque de carbono, tinha uma preocupação real com a segurança dos pilotos, e aí ele decidiu topar o desafio, entrando na categoria em 1984. Neste primeiro ano, ele correu por 3 equipes e acabou ficando na equipe Patrick, que é a equipe que ele correria até 1989, que é para onde nós vamos agora. A Indy 500 em 1989 foi dominada por Emerson nas 150 primeiras voltas. Emerson largou em terceiro, assumiu a ponta na largada e começou a abrir vantagem. O problema é que, na volta 3, Kevin Cogan teve um acidente espetacular. O piloto perdeu o controle do carro, o carro veio e bateu no muro interno do circuito e chicoteou para o muro dos boxes. Uma imagem assombrosa, mas o piloto saiu andando. E durante o decorrer dessa prova, os maiores rivais do Emerson acabaram tendo problemas. Então, Mario Andretti, Bobby Rahal, Arie Luyendyk, eles todos tiveram problemas mecânicos ou problemas elétricos e aí eles foram ficando pelo caminho ou então perderam algumas voltas para o líder. Outros 2 pilotos que poderiam fazer frente a Emerson ainda estavam na corrida, Michael Andretti e Al Unser Jr. O Al Unser Jr. ele chegou até quase tomar uma volta, mas ele conseguiu se manter na volta do líder, e aí, em estratégias de pitstops e bandeiras amarelas, ele conseguiu se manter na volta do líder e voltar ao pelotão. E o Michael Andretti estava numa estratégia trocada com a de Emerson. Então, quando um parava, o outro assumia a liderança. Na volta 151, faltando 49 voltas para o final, o Michael Andretti conseguiu passar o Emerson na pista e assumiu a liderança. O problema foi que 10 voltas depois, ele abandonaria com problemas no motor. Só sobrava Al Unser Jr. agora para fazer frente ao brasileiro. O estouro do motor do Michael Andretti trouxe uma bandeira amarela. Emerson parou no box, a equipe fez um erro de cálculo e colocou mais combustível do que era necessário, e aí o piloto brasileiro voltou atrás de Al Unser Jr. com mais peso no carro, fazendo com que o americano tivesse um pouco mais de performance por conta da diferença de peso. Nas últimas 10 voltas, Emerson e Al Unser Jr. estavam ali brigando pela ponta e eles trocavam de posições a toda hora, porque os retardatários começaram a atrapalhar os 2 pilotos. Nós temos que entender que na Indy a bandeira azul não é a obrigação do retardatário sair do traçado e dar passagem. Ela é uma sugestão. Tem um piloto mais rápido vindo atrás, ele é o líder, mas ele tem que te ultrapassar. Se você quiser bloquear, você pode. E com tudo isso acontecendo, a 2 voltas do final, Al Unser Jr. tem problemas para passar o pelotão, ele não consegue, o Emerson cola, os 2 emparelham, Emerson vem por dentro, Al Unser Jr. por fora, o Al Unser Jr. espreme o brasileiro, eles se trocam na curva 3, Al Unser Jr. vai parar no muro, Emerson consegue controlar o carro e continuar. Primeira vitória de Emerson Fittipaldi na Indy 500. Após a temporada de 89, Emerson assinaria com a maior equipe da Indy, a Penske.
mas ele só conseguiria vencer novamente a Indy 500 em 1993. Essa é uma corrida que tem muitas variáveis, muita troca de posição, muita bandeira amarela, muito acidente, então eu não vou fazer um volta a volta, alguma coisa desse tipo, eu vou me ater aos fatos mais importantes da corrida. Emerson largou em 9º lugar, mas se manteve no top 5 desde o começo da corrida, fazendo ali companhia para Mario Andretti, Arie Luyendyk e Nigel Mansell. Sim, ele mesmo, Nigel Mansell. A briga de 4 pilotos pela liderança da corrida se tornou uma briga de 3 pilotos a partir do momento que Mario Andretti teve que fazer sua parada no box, mas com o box fechado ele tomou uma punição de stop and go. E aí ficaram apenas Emerson, Luyendyk e Nigel Mansell para disputar a ponta. E olha, se você tá vendo aqui que eu não tô falando de volta, não tô falando de nada, eu não tô tentando correr com vídeo, mas essa corrida teve tanto acidente, tanta variável que não dá pra ficar aqui colocando volta a volta, que senão eu vou ficar aqui às 2h30 que a corrida teve. Com todas essas variáveis estratégicas, bandeiras amarelas e acidentes, a gente pula direto pra volta 169. Quando as posições se restabeleceram, nós tínhamos Nigel Mansell liderando, Emerson em segundo e Luyendyk em terceiro. E o Mansell continuou na liderança até a volta 182, quando uma bandeira amarela foi acionada. Porém, na volta 184, ele perdeu essa liderança porque não tinha a experiência de relargar na ponta em um oval. E o Mansell ainda ia aprontar alguma das suas antes da coisa terminar, que realmente aconteceu. Ele deu uma ralada no muro antes do fim da corrida, mas conseguiu completar. No fim das contas, Emerson venceu a sua segunda 500 milhas de Indianápolis e comemorou bebendo suco de laranja, quebrando uma tradição das 500 milhas de Indianápolis onde o vencedor bebe leite. Isso foi uma ação de marketing da indústria de frutas cítricas do Brasil, em que Emerson fazia parte. Ele era um dos fazendeiros que estava na associação e estava ali promovendo o seu produto, o suco de laranja. Se você gosta de automobilismo ou tem curiosidade para pesquisar dos pilotos do passado e tudo mais e não ouviu o nome de Gil de Ferran, você não está vivendo nesse mundo. Gil foi um dos pilotos que pilotava na Europa, mas decidiu voltar sua atenção aos Estados Unidos e foi campeão da Indy por 2 vezes. Para dar um parâmetro melhor da importância do Gil, o Gil foi contratado pela McLaren na Fórmula 1 para ser chefe de equipe, substituindo o Henrique Pouliot em 2018. E aí, saiu da equipe em 2021. Em 2023, a mesma McLaren recontrata o Gil e agora para ser um consultor da equipe. E a McLaren até hoje dá muito crédito ao Gil por ter esta melhora nos últimos 3 anos. Já que o trabalho do Gil era gerenciar pessoas, remanejar recursos, melhorar processos e fazer a equipe andar para frente. Porque até a entrada do Gil como conselheiro, a McLaren estava andando para trás. Mas, agora voltando no tempo, as 500 milhas de 2003 aconteceram no dia 25 de maio e tiveram 6 brasileiros no grid. Hélio Castro Neves, companheiro de Gil, era o pole e liderou as 16 primeiras voltas da corrida, sendo ultrapassado por Scott Dixon na volta 17. Durante a primeira metade da corrida, a liderança trocou de mãos entre Thomas Scheckter, Tony Kanaan e Jimmy Vasser. Hélio e Gil se mantinham no top 5 da corrida. Depois de brigar pela liderança com o Thomas Scheckter da volta 100 a 128, Hélio fez a sua ultrapassagem e era líder das 500 milhas. Gil também ultrapassou Scheckter, mas na volta 135. E a partir daí, os 2 brasileiros ficariam entre a primeira e a segunda posição até o fim da corrida. Na volta 169, Elinho teve problemas para ultrapassar o retardatário AJ Foyt quarto, e aí o Gil veio, encostou, tirou de lado e fez a ultrapassagem, se tornando líder nesse último trecho da corrida. 2 outras bandeiras amarelas surgiram nessas últimas 30 voltas de corrida, mas o Gil conseguiu segurar o Elinho e venceu a sua única Indy 500. E aí, se a gente for olhar para o resultado da corrida, teve uma coisa que jamais, nunca mais isso vai acontecer. Os 3 primeiros colocados na Indy 500 eram 3 brasileiros: Gil, Hélio e Tony. E aí nós saímos de 2003 e vamos para 2013. Falar de um cara que eu trouxe até uma coisa aqui que eu vou mostrar. Temos aqui o boné do Fernando Alonso da Indy 500 de 2018. McLaren, aqui tem os tijolos, mas o importante está aqui. A assinatura dele, o brabo, Tony Kanaan.
Mas antes de nós entrarmos na história do Tony, vamos dar um panorama do que estava acontecendo na Indy no começo dos anos 2000. A Indy, que nos anos 80 era chamada de IndyCar Kart, sofreu uma ruptura no começo dos anos 90. E aí tínhamos duas categorias diferentes, a IRL, Indy Racing League, e a Kart, também chamada de Champ Car. A Kart era a categoria que tinha as maiores equipes, o maior budget, os melhores pilotos, e é a categoria que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em Fórmula Indy no meio dos anos 90 para frente até ali o começo dos anos 2000. O problema em si é que foi a IRL que ficou com a Indy 500 e haviam pouquíssimas vagas para os pilotos da Kart, mesmo porque o regulamento técnico entre as duas categorias era bem diferente. No ano 2000, a Chip Ganassi, que é uma das equipes mais tradicionais do automobilismo americano, fez uma entrada na Indy 500, mas continuou disputando a temporada completa da kart. E essa entrada da Chip Ganassi na Indy 500 da IRL abriu os olhos de outras equipes da kart, que também começaram a fazer o mesmo a partir do ano seguinte. E é aí que nós vemos a invasão brasileira na Indy 500 e também na Indy como um todo. E aí, a partir de 2003, com essas equipes da kart indo para a IRL começou a se tornar o campeonato mais forte. Em 2008, a kart abriu falência e as duas categorias se juntaram, formando a IndyCar que a gente conhece hoje em dia a partir de 2009. Voltando agora a falar de Tony Kanaan. Tony tinha sido campeão da Indy em 2004, mas precisou de 12 tentativas para ganhar a Indy 500. Que era a corrida que ele mais queria ganhar. Segura que eu explico depois por quê. Para dar uma ideia um pouco melhor do que estava acontecendo, depois de 7 anos pilotando para o Michael Andretti, Tony se viu sem um assento para disputar a temporada de 2011 da Fórmula Indy. O brasileiro teve que se virar com a questão do dinheiro, teve que achar patrocínio, teve que tirar parte do bolso e colocar na equipe para conseguir fazer a temporada de 2011. Inclusive, eles perderam a pré-temporada daquele ano. Em 2013, a situação também não era muito diferente. A equipe ainda passava por problemas financeiros e Jimmy Vasser, que era um dos donos da equipe, e Tony Kanaan sentaram para conversar. Eles iam comprar um novo carro, fazer 5 corridas e este carro novo ficaria na fábrica da equipe. Os mecânicos preparariam este novo carro só para correr a Indy 500. Iam ficar ali lixando cada emenda do carro para que ele fosse aerodinamicamente perfeito. O problema é que Tony não poderia sequer pensar em bater o carro que ele competiria as primeiras provas do campeonato. Caso isso acontecesse, eles teriam que tirar este carro que estava sendo preparado para a Indy 500 da garagem e fazer com que o piloto corresse com ele, e isso naturalmente traria desgaste para as peças do carro. Este carro que estava sendo preparado era a bala de prata que tanto a equipe KV quanto Tony tinham para correr as 500 milhas de Indianápolis. Tony largou em 11º, mas se manteve no top 10 durante boa parte do começo da corrida. E estar na volta do líder e estar no top 10 aumentam muito as chances de você conseguir disputar a vitória nas últimas 50 voltas, que são as voltas que realmente valem na Indy 500. E essa geração de carros da Indy dava muito vácuo. Nós tínhamos centenas de trocas de posição e ninguém queria liderar a corrida sequer porque dava vácuo para o carro que estava vindo atrás e não tinha como defender. Ia passar, não tinha jeito. Na primeira parte da corrida, a liderança ficou trocando entre Marco Andretti, Ed Carpenter e Tony Kanaan. Um pouco mais para frente se juntaram ao bolo AJ Allmendinger e Ryan Hunter-Reay. E o mais incrível dessa corrida é que boa parte da segunda metade, ou seja, depois da volta 100, aconteceu em bandeira verde. E aí, nesse meio tempo, o Ryan Hunter-Reay, Tony Kanaan e o Carlos Munhoz, que era novato, ficaram trocando de posição na liderança. Faltando 7 voltas para o fim, Graham Rahal perde o carro, bate no muro e aciona a bandeira amarela. E o cenário é Ryan Hunter-Reay em primeiro, Tony Kanaan em segundo, Carlos Munhoz em terceiro. Por diversas vezes, Tony Kanaan tinha batido na trave na Indy 500. E, inclusive, aconteceram situações onde o Tony foi instruído a deixar o carro que estava atrás passar,
porque o carro que estava atrás precisaria parar no box e o Tony voltaria a ser líder. Tony foi, fez isso, e aí o carro que estava atrás passou, começou a chover, o diretor de prova para a corrida e dá a corrida como encerrada. Se o Tony tivesse segurado por mais 2 voltas, ele teria ganho aquela corrida. Voltando agora para 2013, nessa bandeira amarela, faltando 7 voltas para o fim, a equipe vem no rádio e fala: Tony, faltam 3 voltas e nós não queremos estar liderando nenhuma volta que não seja a última. E aí o Tony responde: pessoal, eu não quero nem saber se vai ser tudo ou nada. E a equipe concorda, fala: tudo bem, cara, faz o que você tem que fazer. A 3 voltas pro fim, a corrida recomeça e o Tony vem por dentro, passa o Ryan Hunter-Reay, faz a primeira curva em primeiro, faz a segunda curva e aí, bandeira amarela, Dario Franchitti bate no muro e a corrida termina em bandeira amarela. Imagina se o Tony tivesse acatado o que a equipe disse para segurar até a última volta. Não teria ganhado. Enfim, depois de 12 anos, Tony Kanaan consegue sua primeira e única Indy 500. Mas tem muito simbolismo nessa Indy 500 que o Tony ganhou. Tem muita história por trás disso e tem muita história por trás da emoção do Tony. Para quem não sabe, Tony perdeu o pai quando tinha 13 anos de idade. E a Indy 500 era um programa de pai e filho. Os dois ficavam na frente da TV assistindo. E o pai do Tony uma vez disse: um dia a gente vai ganhar essa corrida. Tanto que Tony, quando passa pela linha de chegada, está apontando para cima. Era a vitória dedicada ao pai. Neste final de semana, Tony recebeu o amigo dele, Alex Zanardi, que era um piloto de Indy, teve as 2 pernas arrancadas em um acidente que teve na categoria, deu a volta por cima, virou atleta de bicicleta de mão, competiu na Paralimpíada de 2012 em Londres, venceu, ganhou a medalha de ouro, levou a medalha de ouro e disse: medalha aqui tem poder mágico, passa no seu macacão, passa no carro, que se você acreditar, vai dar certo. E por fim, tem a história do amuleto. Durante o mês de maio, todos os pilotos que vão competir na Indy 500 têm várias ações que eles fazem, e algumas delas são de caridade ou de incentivo. Numa dessas de incentivo, de dar mais força para pessoas que estão em necessidade, Tony foi visitar o hospital local, e isso é para você dar mais motivação para aquelas pessoas que estão lá enfermas a lutar contra a doença que elas têm. Quando estava indo embora, Tony foi chamado para ir na ala onde as pessoas estão realmente passando por uma situação difícil. Elas não conseguem ir para outros andares porque elas estão em tratamento intensivo. Tony foi até um dos quartos e estava conversando com a mãe de uma dessas meninas. Descobriu que a menina tinha tido um AVC. E a mãe disse que no dia seguinte seria a cirurgia da menina. Tony tem a mania de colocar a mão no bolso enquanto está conversando e aí ele sentiu o amuleto. O amuleto que a mãe dele deu para ele quando ele começou a correr de kart como forma de proteção. Tony pegou o amuleto, deu para a mãe e disse: não sei se você acredita, mas minha mãe me deu este amuleto quando eu comecei a correr de kart como uma forma de me proteger. Leva ele amanhã para a sala de cirurgia que vai dar tudo certo e a sua filha vai sair dessa. 9 anos depois, em 2013, Tony recebe uma carta com um amuleto dizendo: Tony, meu nome é fulano de tal. Não sei se você lembra, mas você me deu este amuleto antes da minha cirurgia 9 anos atrás. Minha cirurgia foi um sucesso, eu vivo uma vida normal. Eu tenho acompanhado a sua saga de tentar ganhar a Indy 500 por todo esse tempo. Então, estou te devolvendo o amuleto. Essa é a sua Indy 500. E ele foi lá e ganhou. Quarto brasileiro, né, Luciano? O quarto brasileiro a vencer. Eu confesso que eu estou emocionado. Chora o Tony. E nós também. Olha o público. Olha o público. Que maravilha. É uma história muito bonita e uma história muito emocionante. E aí nós saímos do Tony e entramos no cara que é parceiro de toda a carreira do Tony, Hélio Castro Neves. O Elinho já figurava como um piloto sólido na kart e em 2001 fez a sua estreia na Indy 500. A corrida em si mal tinha começado e o pole position, Scott Sharp, bateu o carro na primeira volta, na primeira curva.
O problema? Pneus frios. O carro simplesmente desgarrou e foi pro muro. A corrida mal recomeçou na volta 8 e nós tivemos um outro acidente parecido. Mesmo problema, pneus frios. Sarah Fisher rodou, acertou Scott Goodyear e aí nós temos outra bandeira amarela. Na volta 17, quando a corrida recomeça, Sam Hornish Jr. tem o mesmo problema. Pneus frios, o carro desgarra e vai direto no muro. Outra bandeira amarela. Dito isso, a corrida só começa na volta 22, mas ela tem um longo trecho de bandeira verde. Na volta 107, John Herb bate na curva 1 e traz a bandeira amarela. Começa a chover, bandeira amarela é estendida até a volta 119. Depois do recomeço da corrida, Michael Andretti, que estava liderando, teve que parar nos boxes. E aí nós tínhamos Gil de Ferran em primeiro, Hélio em segundo. Mais um acidente aconteceu na volta 134 e todos os líderes foram fazer sua parada de boxe. O problema é que Hélio e Gil foram liberados no meio do tráfego e isso deu a eles uma posição. Teriam que deixar Tony Stewart passar. Então, na relargada tínhamos Tony Stewart, Gil e Hélio. Depois do recomeço da corrida, Hélio começou a brigar com Tony Stewart até a hora que o Tony Stewart teve que parar nos boxes. E aí o Hélio assumiu a ponta. O problema é que, na volta 155, nós tivemos uma bandeira vermelha. Chovia no circuito e a prova foi interrompida por 17 minutos. Mais pro fim da prova, Elinho e Robbie Bill disputavam a liderança até faltar 34 voltas para o final, quando o americano bate. No recomeço da prova, Elinho disparou, abriu vantagem e venceu a sua primeira Indy 500, com Gil de Ferran em segundo. Indo agora para o ano seguinte, 2002, tínhamos um grid recheado de brasileiros. Além dos que já estavam disputando a Indy 500 em 2001, nós tivemos o reforço de Tony Kanaan e Felipe Giafone. Vale lembrar que essa foi a estreia do Tony nas 500 milhas de Indianápolis. A corrida começou com o pole Bruno Junqueira liderando por 30 voltas, até Thomas Scheckter de Red Bull tomar a liderança. Sim, de Red Bull, olha aí. Depois que a corrida recomeça, nós temos um longo trecho de bandeira verde. E Scheckter continua na liderança até a volta 70, ao ser ultrapassado por Tony Kanaan. Na volta 79, uma bandeira amarela surge por conta de detritos na pista. E aí a gente traz um personagem que vai ser protagonista nesta Indy 500, Paul Tracy. Ele, que estava para tomar uma volta do líder, pegou um dos apoios de cabeça, jogou para fora do carro, a fim de causar a bandeira amarela e não tomar essa volta e seguir na volta do líder. Depois dessa bandeira amarela, Tony continuou na liderança da corrida até a volta 90, quando Jimmy Vasser e Bruno Junqueira tiveram problemas mecânicos no carro. Caiu óleo na pista, Tony não sabia, passou pela curva onde tinha o óleo e foi direto para o muro. Fim de prova para o brasileiro que estava liderando a sua primeira Indy 500. Depois da corrida recomeçar, Thomas Scheckter era o líder da corrida e brigava ali com Gil, Felipe Giafone, Alex Barron e Scott Sharp. Conforme a corrida foi passando, as posições foram se remanejando e a 30 voltas do final, Thomas Scheckter estava a 8 segundos de vantagem do segundo lugar, Paul Tracy. E a título de comparação, 8 segundos em Indianápolis é quase como se fosse 35 segundos em Interlagos. 3 voltas depois, na volta 173, Thomas Scheckter bateu. Os líderes entraram para fazer sua parada de boxe. Roger Penske decidiu que não era uma boa chamar Hélio e apostar numa bandeira amarela para que o piloto completasse a corrida em primeiro lugar, economizando combustível. A bandeira verde voltaria a aparecer na volta 181 e aí nós tínhamos Hélio, Felipe Giafone e Paul Tracy nas 3 primeiras posições. Hélio disparou, abriu vantagem e tentou manter essa vantagem o máximo que pôde. Porém, sem bandeiras amarelas, Hélio teve que começar a diminuir o ritmo para economizar combustível e completar a prova. Com isso, tanto Felipe Giafone quanto Paul Tracy vinham se aproximando. Hélio ainda conseguiu defender sua posição por algumas vezes. Felipe Giafone tentou atacar o Hélio, mas foi bloqueado pelo Dario Franchitti, fazendo com que Paul Tracy tomasse a segunda posição. Paul Tracy e Dario Franchitti eram da mesma equipe e com certeza o bloqueio foi para ajudar o canadense. E aí o Elinho vinha tirando leite de pedra, economizando o máximo que dava, mas sem perder tanta velocidade. Na penúltima volta, Paul Tracy cola, tira de lado e vem tentando ultrapassar Hélio pela reta oposta inteira. Quando os dois começam a fazer a curva 3, quase lado a lado, ocorre um acidente na curva 1
e aí bandeira amarela. O Elinho tirou completamente o pé porque ele viu no volante que acendeu a luz de indicação de bandeira amarela. Paul Tracy continuou acelerando, e aí os comissários, ao ver que Paul Tracy continuou acelerando, perceberam que, pelos dados, Paul Tracy estava atrás de Hélio quando a bandeira amarela foi acionada e garantiram a vitória para o brasileiro. Segunda vitória de Hélio e de maneira consecutiva. E antes de nós falarmos da Indy 500 de 2009, nós temos que falar o que estava acontecendo ali entre 2007 e 2008 na vida de Hélio Castro Neves. Em 2007, Hélio Castro Neves foi convidado para o Dancing with the Stars, que é a Dança dos Famosos original. Elinho fez o reality show e venceu a Dança dos Famosos dos Estados Unidos. Isso fez com que ele se tornasse uma pessoa muito mais midiática e muito mais conhecida pelo público geral e não só o público de automobilismo. Inclusive com pessoas ligadas ao automobilismo falando que os feitos dele fora do automobilismo eram maiores do que os feitos dele no automobilismo. O que é errado, porque Hélio já tinha 500 milhas de Indianápolis no bolso. No final do ano de 2008, em outubro, Hélio Castro Neves recebe uma intimação judicial. O piloto estava sendo processado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, na Flórida, sob a acusação de sonegação de impostos e conspiração contra o país. Era estimado que Hélio devia mais de 5 milhões de dólares para a Receita Federal dos Estados Unidos por contratos de patrocínio e contratos com equipe entre 1999 e 2004. E isso poderia levar a mais de 7 anos de prisão, fazendo com que o brasileiro perdesse sua carreira de piloto nos Estados Unidos. Porque, além disso, ainda havia a deportação e a proibição de entrada no país. Esse caso foi enorme, foi televisionado, muita gente acompanhou, principalmente nos Estados Unidos, e rolou de outubro de 2008 até março de 2009, quando Hélio foi absolvido do crime de evasão fiscal. A acusação de conspiração seria levada até o dia 22 de maio, onde Hélio também foi absolvido, mas isso aconteceu 2 dias antes da Indy 500 daquele ano. No meio disso tudo, o Hélio tinha assinado um contrato de 5 anos com a Penske, valendo a partir de 2009. E por conta da acusação, ele estava proibido de pilotar. Perdeu a primeira prova. Mas aí, no bom e velho português, foda-se. Hélio, com todo esse estresse mental, com tudo isso que ele estava passando, foi lá e meteu a pole das 500 milhas de Indianápolis de 2009. Elinho largou bem, segurou a ponta, mas não ia valer de muita coisa porque já na primeira volta nós tivemos um acidente. A corrida recomeçaria na volta 8 e Hélio foi ultrapassado por Dario Franchitti. A corrida seguiria em bandeira verde até a volta 21, quando Ryan Hunter-Reay perdeu o controle do carro na saída da curva 4, bateu e foi arrastando até dentro dos boxes. E aí não tinha muito o que fazer, box fechado, não tinha como os pilotos tentarem uma estratégia diferente para a corrida. A corrida recomeça na volta 29 com Dario primeiro, Ryan Briscoe em segundo, Dixon em terceiro e Hélio Castro Neves em quarto. E essa seria a ordem da corrida até a volta 54, quando Briscoe passou Dario Franchitti. Na volta 56, Graham Rahal perdeu o controle do carro e bateu no muro. Bandeira amarela. Com essa bandeira amarela, todos os pilotos que estavam ali na ponta fizeram os seus pitstops. E a corrida recomeçaria na volta 64 com Ryan Briscoe, Scott Dixon, Dario Franchitti, Tony Kanaan e Hélio nas 6 primeiras posições. No recomeço, Dixon passou o Ryan Briscoe, que começou a andar para trás de maneira inexplicável. Saiu de primeiro para nono em uma volta. Mais uma bandeira amarela, agora na volta 84, e de novo os pilotos param nos boxes. 5 voltas depois, a corrida recomeçaria e aí a ordem era Scott Dixon, Dario Franchitti, Tony Kanaan e Hélio Castro Neves. Na volta 98, um caso curioso. Tony Kanaan muda o mapa do motor e ao fazer isso, a suspensão traseira direita quebra, ele bate no muro e vai bater de novo de frente no muro na curva 3. Bandeira amarela novamente. O acidente foi tão violento que a corrida só recomeçaria 10 voltas depois, e Hélio perdeu 2 posições no box porque ele vinha enfrentando problemas na caixa de câmbio, que toda vez que ele entrava no box, ele engatava a primeira, a caixa de câmbio desengatava e voltava para o neutro.
fazendo ele perder tempo na sua saída de box. Elinho agora vinha em quarto lugar e viu as Ganassi se desgarrarem na frente, justamente para tentarem fazer o jogo de vácuo, onde um fica um tempo na frente, o outro vem atrás economizando combustível e aí eles trocam de posição para que o que estava na frente conseguisse também economizar combustível. O Will Power vinha atrás das duas Ganassi em terceiro lugar, a 3 segundos do líder, e Elinho já estava a mais de 6. Uma distância enorme. Na volta 132, mais um incidente, agora com um famoso Nelson Felipe, quem que é esse cara? Que ralou no muro e não entrou para ver se o carro estava variado. Então a direção de prova decidiu dar a bandeira amarela e aí todo mundo entra para box. Nessa, o Hélio se deu muito bem e voltou atrás do Scott Dixon em segundo lugar. E aí, bandeira verde vem na volta 141, o Hélio vem atrás do Dixon, pega o vácuo e ele tira para fazer a ultrapassagem no último momento que dava antes da curva 1. Na volta 162, os pilotos fazem a última parada de box porque Justin Wilson rodou e causou uma bandeira amarela. A corrida recomeçaria na volta 168 e aí teríamos Hélio Castro Neves, Ryan Briscoe e Dan Wheldon nas 3 primeiras posições. As Ganassi só apareceriam em 7º e 8º porque eles tiveram problemas no pit stop, perderam as posições. E aí, a bandeira amarela mais grave da corrida aconteceria na volta 173, num acidente dos brasileiros Vitor Meira e Rafael Matos. O acidente foi tão grave que a corrida só recomeçaria na volta 184, 11 voltas depois. Nesse recomeço, nós tínhamos Elinho, Dan Wheldon e Danica Patrick. E aí, o Hélio tinha um carro muito rápido no ar limpo. E aí, como ele estava na frente, ele conseguiu desgarrar e abrir uma vantagem bem grande para o resto do pelotão. Não parando mais, Elinho foi até o fim, venceu sua 3ª Indy 500. E o Hélio estava muito emocionado na comemoração, justamente por ter passado por tudo aquilo que passou nos últimos meses antes da corrida. E aí, um fato curioso é que quando o Hélio para ali na reta dos boxes para sair do carro e escalar o alambrado, os fiscais de pista tentam impedir, mas o brasileiro vai lá, sai do carro, se desvencilha deles e vai fazer a comemoração tradicional como Homem-Aranha. E antes de chegarmos em 2021, nós temos que dar um panorama do que é Hélio Castro Neves e do que aconteceu durante a carreira do piloto. Até 2020, Hélio tinha feito 20 temporadas completas na Indy, sendo 18 delas pela Penske. É o piloto que mais correu pela equipe de Roger Penske. E assim, não é que ele correu e estava ali só porque era legal. Das 20 temporadas que o Helinho correu na Indy, em 14 delas ele ficou no top 5 no campeonato. 7 vezes ele ficou entre quarto e quinto, 3 vezes em terceiro lugar e 4 vezes ele foi vice-campeão. Então, mesmo com o passar dos anos, o Helinho ainda se mostrava competitivo dentro da categoria. No fim de 2017, Roger Penske decidiu não colocar o Hélio para correr a temporada completa da Indy a partir de 2018. Ele remanejou o piloto para a equipe Penske no IMSA, que é a categoria de Endurance dos Estados Unidos. E mesmo fora do campeonato completo da Indy, o Hélio ainda correu em 2018, 2019 e 2020 as 500 milhas de Indianápolis pela equipe do Roger Penske. No fim de 2020, Roger Penske anuncia que não vai mais fazer parte do IMSA. E aí, o Helinho ficou mais uma vez a pé para o ano seguinte. Com isso tudo, a gente precisa também lembrar que o Hélio nunca quis sair da Indy. Ele nunca quis fazer o IMSA. Ele sempre achou que o lugar dele era competindo na Indy, fazendo a temporada completa. Ele nunca engoliu essa decisão do Roger Penske de tirar ele da temporada completa da Indy e passar para o IMSA. Mesmo assim, no final de 2020, Hélio Castro Neves foi campeão pela Penske no IMSA, justamente no ano que o Roger Penske decidiu que pararia ao final da temporada. Mas o Hélio tinha um relacionamento muito bom com a Acura, que é a marca de luxo da Honda. E por ele ter sido campeão de 2020 e também ser tricampeão de Indianápolis,
ele era um nome muito desejado por outras equipes que ainda continuariam no Endurance americano. Uma dessas equipes era a Wayne Taylor Racing, que passou a ser a equipe de fábrica da Acura no lugar da Penske. Com isso, Elinho foi e disputou as 24 horas de Daytona e venceu as 24 horas de Daytona de 2021. Um pouco antes disso, o Elinho já tinha fechado um contrato para 6 corridas na Indy em 2021 com a Meyer Shank Racing, que era uma equipe que vinha tentando expandir os seus esforços dentro da categoria e precisava com alguém com nome de peso. Com tudo isso posto, vamos para maio de 2021. Olha, eu não lembrava que essa corrida tinha sido tão caótica quanto ela foi, mas também vamos pensar em uma outra coisa. 2020 foi o ano em que o mundo parou. E a gente viveu aquela loucura de estar confinado, estar em quarentena e nada reabrir. A Indy 500 de 2020 aconteceu sem público. E não aconteceu no final de semana do Memorial Day. Completamente atípico. Vindo para maio de 2021, a IndyCar, aproveitando que as restrições estavam um pouco mais amenas, colocou mais de 130 mil espectadores dentro do autódromo para assistir às 500 milhas de Indianápolis. Então, depois de falarmos sobre tudo isso, vamos direto para a corrida. Na primeira parte da corrida, Hélio se manteve bem no top 10. E aí, outros pilotos que estavam ali no top 10 também eram Rinus VeeKay, Colton Herta, Connor Daly, Ryan Hunter-Reay, Scott Dixon e Tony Kanaan também estava por lá. Na volta 35, Stephen Wilson, ao entrar nos boxes, perdeu o controle do carro na frenada e bateu dentro dos boxes. Isso aí causou um problema com pilotos que não tinham economizado combustível até então. Caso de Scott Dixon e Alex Rossi, que, enquanto o carro do Stephen Wilson ainda estava sendo tirado, tiveram que entrar no box, mesmo com o box fechado, para um reabastecimento de emergência. Com isso, foram punidos, obviamente, e tiveram que ir para trás do pelotão e aí depois disso fazer a parada completa de box, comprometendo completamente a corrida dos dois pilotos. Mas outros pilotos também tiveram que fazer esse reabastecimento de emergência, então a direção de prova teve que remanejar os carros para que eles estivessem em ordem antes da largada. A corrida recomeçou na volta 46, com o Rinus VeeKay partindo para cima do Colton Herta, mas sem sucesso em fazer a ultrapassagem já na relargada. O Elinho passou o Hunter-Reay e, no final da volta, conseguiu passar o Connor Daly. Mas ele perderia essa posição porque o Rinus VeeKay e o Connor Daly eram companheiros de equipe. Então, Rinus VeeKay começou a bloquear o Hélio para o Connor Daly passar, e aí os dois fazeram o jogo de vácuo para passarem com o Colton Herta e aí começarem a fazer a troca de posições para economizar combustível. E de novo nós tivemos um longo trecho de bandeira verde, porque só mais próximo da volta 100, na metade da corrida, as equipes começaram a mudar um pouco a estratégia de pitstops. Os pilotos da liderança pararam antes e pilotos que conseguiram economizar mais combustível começaram a parar depois. Na volta 118, Brian Ray Hawk estava na estratégia alternativa, parou no box, saiu e nem conseguiu completar a segunda curva, rodou e foi direto para o muro. E assim, quando ele estava indo direto para o muro, ele passou muito próximo dos líderes. O que aconteceu foi que a equipe não conseguiu colocar a roda traseira direita do piloto, e aí ela se soltou e não tem como controlar o carro. O carro foi direto para o muro, a roda ainda pegou velocidade, subiu, né, saltou e quando ela voltou, ela caiu no bico do carro do Connor Daly, mas não teve muitos danos no carro do piloto. A corrida recomeça na volta 125 e nós temos uma briga entre Alex Palou, Hélio Castro Neves e Pato O'Ward. E essa briga também aconteceu durante um longo período de bandeira verde. E por mais que alguns incidentes tenham acontecido dentro dos boxes, a bandeira amarela nunca foi acionada. Entre a volta 185 e a volta 190, os pilotos que estavam na estratégia alternativa começaram a fazer suas paradas de box. E aí, Alex Palou, Hélio Castro Neves e Pato O'Ward voltaram a disputar a liderança da corrida. Mas, vamos voltar no tempo. 2014. Hélio liderava e Ryan Hunter-Reay vinha em segundo lugar. O brasileiro tinha acabado de fazer a ultrapassagem a 2 voltas do final. Na reta oposta, ele foi tentar defender demais e acabou não tendo velocidade suficiente no final da reta dos boxes para segurar o americano. Elinho perdeu a Indy 500 de 2014 por 0,06 segundos na linha de chegada. 2018,
Elinho disputava a liderança com Takuma Sato e vinha colado no japonês a 5 voltas do fim. Lembrando de 2014, Elinho vinha decidido a fazer sua ultrapassagem apenas na última volta. A 2 voltas do fim, ele colou no japonês, tinha velocidade suficiente para fazer a ultrapassagem, mas decidiu esperar. A oportunidade passou e Elinho chegou a 0.2 do japonês, perdendo então sua segunda Indy 500, que estava quase no bolso. Voltando a 2021, Elinho conseguiu sair muito bem da curva 4, grudou no palô, tirou por fora e, abrindo a penúltima volta, fez a ultrapassagem por fora na curva 1. Elinho conseguiu segurar o espanhol na reta oposta e recebeu a bandeira branca atrás de um pelotão enorme de retardatários. Mas aí, Hélio foi inteligente. Decidiu não ultrapassar os retardatários porque sabia que seu carro era muito bom no tráfego e o vácuo ajudaria. E aí, saindo da curva 4, a história é feita. Hélio Castro Neves ganha sua 4ª Indy 500 e entra para o seleto grupo de 4 pilotos que venceram a Indy 500 4 vezes. Al Unser, Rick Mears, AJ Foyt e agora Hélio Castro Neves. Pra gente não achar que isso é um feito qualquer, a gente tem que lembrar que a Indy 500 tem mais de 100 edições e apenas 4 pilotos conseguiram vencer a corrida 4 vezes. E se você ainda não acredita no que eu tô falando, assiste a comemoração do Hélio nessa Indy 500 de 2021. Não precisa assistir a corrida inteira, assiste só a comemoração. Você vai ver que as outras equipes, pessoas ligadas à Indy, rivais, pilotos, eles vão todos ali comemorar com o Hélio e parabenizá-lo pela conquista. E o que eu acho que vai acontecer na Indy 500 desse ano? Cara, não sei, não tem como prever. As últimas Indy 500 elas foram todas decididas aí nas 2 ou 3 últimas voltas. Então não tem como cravar, só tem como a gente torcer. Mas, você, me diz aqui qual que é a sua expectativa para a Indy 500 desse ano. E se você chegou até aqui, muito obrigado, mas não se esqueça, deixa o like e se inscreve no canal. Semana que vem temos mais um vídeo aqui no Largando da Pole. Até lá, um abraço.